Por isso pedimos, ó Pai, da nossa parte, a total reverência, a total atenção, que o nosso coração e as nossas mentes estejam, Senhor Deus, diretamente ligadas ao Teu Espírito nessa exposição, na exposição da Tua Palavra. E que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que o Senhor quebre os ruídos, ó Senhor. As nossas deficiências para ouvir ou para falar e expor a Tua Palavra. E que o Teu Espírito Santo fale, Senhor, ao coração da Sua igreja. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 14, que é o texto que estamos expondo. Agora, fechando essa subunidade dos versos 30 a 32, se eu puder, irei expor o verso 30 e 31. Porque os versos seguintes eles já fazem parte da subunidade que se inicia na nossa Bíblia, nessa nossa estrutura, no capítulo 15. Então diz assim a palavra do Senhor: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. E esse verso está ligado diretamente ao verso anterior, como nós vimos anteriormente. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. O que nós estamos vendo aqui no capítulo 14 é o caminho de um homem justo. O tema do capítulo 14 é andando em sabedoria. Vivendo em sabedoria, melhor dizendo. E o que nós temos aqui à nossa frente, a partir dos versos antitéticos, é mostrar o caminho que o justo deve andar, paralelamente ao caminho do ímpio, ao caminho de destruição, a um caminho que não leva à vida, não somente a vida eterna, mas a vida plena nesse mundo. O próprio Senhor Jesus diz que nós já temos a vida eterna. E a vida eterna se manifesta na vida do crente. Então, como nós falamos na exposição do verso 29, que caracterizava o homem paciente em contraste com o homem impaciente, e aí a relação que existe com o verso 30, que vai intensificar as consequências da prudência e da insensatez nas questões de vida e morte no que se refere ao bom governo das nossas ações, ou seja, esse contraste entre o homem paciente e o impaciente. Nós vimos também que essa relação é feita, que a relação que é feita entre esses versículos é apoiada semanticamente no texto por referências à fisionomia, uma vez que essa fisionomia representava uma expressão. Então, o versículo 29 fala da fisionomia exterior da pessoa, a ideia de um rosto relaxado, literalmente, que significa longanimidade, ou seja, uma paciência estendida. E aí o versículo 30, nessa relação, fala dos correlatos interiores, apontados anteriormente para a questão externa, que é a questão da longanimidade. Então ele vai falar de uma mente sã, em contraste com um corpo, ou seja, ossos apodrecidos, um corpo desfalecido. E aqui, nesse verso, vai se intensificar a fisionomia da paciência, o rosto prolongado e alongado, para a sua calma interior e uma disposição tranquila. E aí, nesse verso, por outro lado, nós temos a paixão desenfreada, que aqui é traduzido por inveja, que, consequentemente, vai afetar a saúde de uma pessoa. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Matthew Henry, comentando sobre esses versos, ele diz assim: o versículo anterior, 29, mostrou o quanto a nossa reputação, e este mostra o quanto a nossa saúde
dependem do bom governo das nossas paixões e da preservação do controle da mente. Então o verso 30 diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Em linhas gerais, esse verso nos diz que a serenidade preservará a vida do discípulo, mas a irritação o matará. E é interessante porque geralmente nós dizemos assim, pelo senso comum, que uma pessoa tranquila, que não leva tudo a ferro e fogo, vive mais do que uma pessoa excessivamente preocupada com tudo. E a ideia é essa aqui também. As preocupações da vida podem trazer complicações emocionais e físicas. Isso porque muitas vezes temos determinadas perturbações que são enfrentadas como se não tivéssemos um Deus por nós. E eu me lembrei de um caso bem emblemático nas Escrituras que se encontram lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 14 a 18, que é Eliseu e o seu moço, Geazi. E a Síria estava em guerra com Israel. E tudo que o rei Ciro fazia, o rei de Israel sabia por causa de Eliseu. E aí, acho que todos conhecem essa história, o rei da Síria pensou que existia algum espião entre eles, e aí alguém chegou para ele e falou assim: não, senhor, é porque lá existe um profeta chamado Eliseu, e tudo que você fala na sua recâmara, ele diz, porque ele é um profeta do Senhor. E aí o que esse rei faz? Vamos lá, pega um exército, vai na casa desse cara, vamos acabar com ele. E aí quando o moço de Eliseu sai à porta, ele vê um exército plantado na frente dele e se desespera. E aí ele diz assim, no verso, acho que é no verso 15, finalzinho do verso 15, início do verso 15, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais somos os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Muitas vezes, a reação que temos com relação aos problemas da nossa vida é semelhante aqui. Nós estamos vendo só o que está acontecendo aos nossos olhos e não conseguimos perceber que somos protegidos e guardados pelo Senhor. Como foi com Geazi. E aí a tranquilidade de Eliseu diante da situação. Porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Nós poderíamos ampliar essa realidade muito mais na perspectiva do verso 29, que fala da longanimidade, da atitude paciente, opondo-se à irritação, trazendo males emocionais e físicos. Podemos estender isso não somente para a questão da irritação ou da falta de paciência, mas para qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de pecado na nossa vida. E aí a gente vai perceber que na primeira parte desse verso, ele nos diz que um coração calmo e tranquilo é a vida do corpo. E Provérbios capítulo 4, verso de 20 a 23, ele vai, vamos traduzir isso que eu estou dizendo de forma mais apropriada. Ele diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, ou inclina os ouvidos. Não os deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha
e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O homem só pode ter um coração tranquilo, ou como diz o verso, um ânimo sereno, quando o seu coração repousa na segurança da palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela vai apontar para nós situações ou supostas situações em que nós devemos colocar o nosso coração no Senhor. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E é interessante porque essa palavra ansiedade, às vezes as palavras no nosso vocabulário, elas tomam um sentido, às vezes, mais intenso ou às vezes menos intenso. E nós usamos essa palavra ansiedade para qualquer coisa, mas a ansiedade aqui é uma preocupação excessiva. É aquela preocupação que você tem diante de uma situação em que você se sente sozinho e que você está completamente abandonado e que você não pode fazer nada. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, não uma só, mas mais de uma pessoa sobre esse tema. Eu estava dizendo para ela da situação que eu vivenciei no seminário. Então, alguns conhecem essa minha história, né? Eu era militar, sargento do exército, ganhava um salário razoável, né? E aí, quando nós nos sentimos chamados para o ministério, eu percebi no meu caso que não daria para conciliar essas duas coisas. Não daria para conciliar. Naquele momento em que eu estava vivendo, naquela situação, não daria para conciliar. E a minha preocupação sempre foi em manter a minha família. Eu sabia que se eu optasse, seguisse aquilo que o Senhor estava falando, confirmando no meu coração, e teria abrir mão disso, eu sabia que eu ia passar por dificuldades financeiras. Eu queria ter essa certeza de que Deus estava me chamando para isso. E quando essa certeza me foi dada, a palavra de Deus, o Espírito Santo confirmando no meu coração, eu fui nessa direção. E não deu outra. Nós passamos grandes dificuldades. E uma vez o meu pastor, o reverendo Alfredo, perguntou assim para mim: Aurélio, o que está faltando para você? Aí eu disse assim para ele: Alfredo, está faltando uma coisa. Eu quero ter certeza de que o Senhor está me chamando para essa obra. Porque eu sei, até pela experiência, do envolvimento com missionários, com pastores que nós tínhamos, que eu vou passar dificuldade financeira, eu vou passar muita privação. E eu quero saber se essa é a vontade de Deus. Porque se eu souber que isso é a vontade de Deus para a minha vida, eu vou ficar tranquilo diante do Senhor e diante de mim, e não vou reclamar por essa situação. Porque eu sei que é a vontade de Deus. E eu sei que Ele vai me sustentar. E quando nós passamos por essa situação, eu me preocupei, porque era o responsável em trazer o sustento para o lar. Às vezes eu não conseguia dormir, enquanto a Simone, que diz que não, roncava do meu lado. Ela estava tranquila, mas eu estava preocupado com a família. Tinha que me virar, dar o meu jeito, para tentar suprir uma situação em que fugia da minha. E eu fiquei preocupado, mas não ansioso. Eu sabia que essa era a vontade de Deus para a minha vida. E quando nós lembramos, olha que interessante, quando nós lembramos desse tempo, os filhos são os que mais sofrem em situações de dificuldade financeira, né? E quando nós nos lembramos desse tempo, nossos filhos se lembram desse tempo. Esse tempo de privação
foi um tempo de grande alegria e eles lembram disso com grande satisfação. Quando nós sabemos que o Senhor está por trás, que essa é a vontade de Deus para a nossa vida, não é que nós não vamos sentir, nós não vamos ficar preocupados, mas nós não ficaremos desesperados. A ansiedade é uma preocupação desesperada. Essa aqui que nós estamos vendo. E o que a palavra de Deus fala? Porque nós ficamos ansiosos com as coisas. Ele diz assim: não andeis ansiosos, coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. O Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Ele vai suprir as nossas necessidades, sejam essas físicas, materiais, emocionais, seja quais forem. Por isso ele diz: atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, e inclina os ouvidos. O homem só pode ter um coração tranquilo, como diz a Escritura, um ânimo sereno, quando o seu coração repousa na segurança da palavra de Deus. E lá em Lucas, capítulo 12, verso 25 e 26, quando ele está falando sobre a ansiosa solicitude da vida, ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua vida? Ou seja, 1 milímetro, 1 centímetro, um dia. Quem pode acrescentar um dia da sua vida? Ninguém. E ele diz: se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras? A ansiedade, ou seja, essa preocupação excessiva, como se você não tivesse um Deus. Por isso que ele vai dizer ali, nesse contexto de Lucas e Mateus, capítulo 6, os gentios são assim, porque eles não têm Deus. Eles não acreditam em Deus. Eles supostamente vivem pela sua própria sorte. E atitudes e comportamentos como esse, ansiedades, podem e causam males físicos e emocionais. E pode levar ao descontrole, que é o tema do verso 29 e 30. Nós não podemos perder a paz e a tranquilidade por causa das dificuldades do dia a dia, porque nós temos um Deus que é Pai. Eu não sei se os homens, as mulheres também, mas principalmente os homens, os pais, já entenderam que o evangelho que se prega na igreja, na vida deles, deve ser vivido dentro de casa. E quando eu falo isso, porque você pai, você mãe também, mas você é o pai principalmente. Os dois são imagem de Deus, são as duas faces de uma mesma moeda. A paternidade de Deus é dividida entre a maternidade e a paternidade humana. A gente já falou sobre isso aqui. Mas você pai, eu estou falando para os homens, vocês devem, nas suas atitudes, no seu relacionamento com seu filho, mostrar o relacionamento de Deus com o seu povo. Deve imitar isso na vida dele. Você mãe também, lógico. Mas eu quero falar para os homens, porque eles são os cabeças das suas famílias. Ele deve mostrar misericórdia, justiça, severidade, bondade. Não deve haver limitação no coração de um pai para um filho. Ele não deve fazer acepção ou diferença entre os filhos. Ele deve amar seus filhos ao ponto de dar a sua vida por eles.
representá-lo em todas as situações. O que Deus faz com o seu povo nessa situação? É dessa forma que eu vou fazer com o meu filho. Não pode ser diferente. Se você quer que seu filho cresça e conheça verdadeiramente a Deus, ele precisa conhecer a Deus por meio da imagem de seus pais. Matthew Henry, falando sobre esse verso, ele diz assim: um espírito de cura, constituído de amor e mansidão, uma disposição sincera, amistosa e alegre, é a vida da carne e contribui para uma boa constituição do corpo. As pessoas bem-humoradas, segundo ele, costumam engordar. Eu tenho um ditado que diz assim, né? Que o gordo está sempre feliz. Não tem nada a ver com isso aqui, não. Vamos dizer assim, uma piada, né? Que o gordo está sempre feliz. Nunca está triste. Você nunca vê um gordo triste. Aí, esse meu amigo dizia, porque ele está sempre... acabou de comer alguma coisa que era muito gostosa. Matthew Henry não vai representar isso, mas vai dizer da satisfação daqueles que têm um espírito de cura. Pessoas bem-humoradas costumam se alegrar. A vida que o poeta se refere aqui é a vida física. O ânimo sereno é a vida do corpo. Em contraste com a morte física, a podridão nos ossos. Quando ele usa aqui o plural, o escritor sagrado quer dar a ideia do corpo como um todo, ossos, o corpo como um todo, uma linguagem poética, uma metáfora, mais precisamente uma metonímia. E o sentido é de algo que deteriora até a ruína da morte. E o responsável, no verso 30, por essa situação, é um sentimento de paixão ardente. É isso que significa inveja. Paixão ardente. E essa paixão ardente, ela pode se revelar de várias formas. Por meio de um suposto amor físico, ou por meio de uma impaciência, irritação. A ideia de paixão ardente inclui, ou seja, um desejo desenfreado. E a inveja aqui seria esse sentimento intenso que iria, no contexto, provocar ira, raiva e sentimentos descontrolados. Isso é a podridão dos ossos. Eu me lembro daquela poesia de Camões que fala sobre o amor, e que diz que o amor, a paixão, é um sentimento que dói como uma doença, como uma ferida, mas não tem ferida, não tem doença. Mas a dor é semelhante. Bruce Waltke, comentando, ele diz que uma mente rancorosa, agitada interiormente, que se preocupa apenas consigo mesma e que se exaspera, ou seja, se enfurece, se encoleriza, é como um câncer nos ossos que faz apodrecer os elementos mais firmes do corpo e encurta a vida de uma pessoa. O versículo 30 fala dos resultados internos de alguém de ânimo precipitado, furioso, colérico e oposição ao longânimo, ao paciente. Que comportamentos pecaminosos desse tipo podem trazer males ao corpo, a amargura de espírito e o azedume acabam contribuindo para prejudicar a saúde do corpo, como nós lemos em Provérbios capítulo 4. Acabamos de ler aqui, especialmente, ou seja, explicitamente, o verso 22, que vai dizer assim, Provérbios 4, 22, porque são vida
para quem os acha, e saúde para o corpo. A palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, são saúde para o corpo. E o contrário também é verdade. Há um ditado popular que diz assim: corpo são em uma mente sã. Ou seja, mente sã num corpo são. Melhor. Nós temos o Espírito de Deus que habita no crente. Quando somos guiados por Ele, temos saúde, tanto física quanto espiritual, diante dos reveses da vida. Eu não estou dizendo aqui que o crente não adoece. Eu não estou dizendo isso. Mas se você for olhar a população de uma maneira geral, as pessoas têm uma saúde razoável. Se você comparar as pessoas que estão em hospitais e padecendo males físicos, das pessoas que não estão, o número é muito maior do que não estão. E a Escritura está dizendo que os ensinamentos do Senhor, uma disposição de espírito em que a piedade e a santidade se manifestam, trazem saúde para a alma e, consequentemente, para o corpo. Porque essas duas coisas estão relacionadas à nossa salvação. Porque o propósito de Deus, no final de todas as coisas, é a ressurreição do corpo. As paixões ardentes de uma pessoa colérica vão contrariar o nome e a reputação de Deus. Ou seja, um suposto crente que é conhecido por um comportamento desse, ele está tomando o nome de Deus em vão. É isso. Matthew Henry vai dizer que um espírito irritadiço, invejoso, descontente, é a sua própria punição. E ele consome a carne, alimentando-se de ânimo animal, e empalidece a aparência e é o apodrecimento dos ossos. Os que veem a prosperidade dos outros se entristecem, que rangem os dentes e se consomem, como diz o Salmo 112, verso 10. O perverso vê isso, se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Eu gostaria de ampliar um pouco a realidade que o poeta quer mostrar aqui, porque ele está falando, apesar de Salomão já ter falado isso em outros aspectos, ele está se relacionando aqui o texto à paciência e à falta dela, o ânimo sereno e a paixão desenfreada, que seria as consequências, de um comportamento impaciente. E as consequências de um comportamento longânimo, internamente falando. E eu gostaria de começar dizendo que os especialistas e médicos dizem que as preocupações podem gerar males físicos, como uma doença que é considerada, não sei se ela é mais considerada, mas era até um tempo atrás, a doença do século, que é a depressão. A depressão, inicialmente, parte de uma falta de confiança da nossa parte em Deus. É lógico que existem fatores clínicos, por vezes, envolvidos na depressão, e eu não quero aqui generalizar, mas a origem de muitas depressões se encontra em ansiedades, que é fruto de uma preocupação de alguém que não tem Deus como Senhor. A gente sabe que a fadiga e outras coisas estão associadas à dificuldade, as nossas dificuldades e a vida no mundo moderno podem nos conduzir a um quadro de esgotamento que leva à depressão. A gente sabe disso. E ninguém está livre, tanto de um quanto o outro, nem é menos crente por estar em um estado como esse. Mas o que nós devemos fazer
devemos lançar a nossa confiança e segurança em Deus, principalmente se estamos em uma situação dessa, e descansar nele. Confiar na bondade e na misericórdia de Deus traz mais segurança do que em qualquer remédio ou tratamento. Isso não quer dizer que nós não devamos procurar um médico, um remédio, se for um caso clínico, um especialista, mas é confiar em Deus nessa situação também, porque a soma dos problemas que temos tem sempre uma ligação com a vida espiritual do homem. E aí todos nós estamos inseridos nisso. Não existe forte, fraco, inteligente, mesmo todos nós. Essas coisas nos tocam. Eu me lembro de uma amiga nossa, uma senhora que teve um quadro de depressão muito sério. E ela tomava remédios para isso. Eu não sei como ela chegou nessa situação. Eu sei que ela estava nessa situação. Uma pessoa muito gentil, muito amável, uma pessoa crente. E às vezes o marido dela estava no trabalho e ela morava numa cobertura. E quando vinha aquele sentimento, a vontade dela que tinha de se jogar da janela. E isso não deve ser escândalo para ninguém, porque eu já tive esse desejo, sem estar em quadro depressivo, de tirar a minha própria vida. Pela situação que eu vivia, pelo pecado na minha mente, pela situação em que, distante de Deus, que eu me encontrava. E sabe o que ela fazia? Ela corria para o banheiro, trancava a porta, jogava a chave por baixo, orava ao Senhor e ligava para o marido dela. Sabe o que é isso? É a fragilidade de uma pessoa se colocando diante da bondade e da misericórdia de Deus. Nós estamos sempre diante de duas escolhas em nossas vidas: trilhar o caminho da justiça, de confiança e obediência a Deus, ou o caminho da perdição, de confiar no nosso coração e seguir uma orientação contrária à palavra de Deus, ou estranha a uma vida piedosa. E sabe que isso vai conduzir? Vai conduzir à podridão dos ossos. Não é só a falta de paciência, não é só a irritabilidade, ou seja, o desejo apaixonado e desenfreado que leva o homem a se irritar, a se encolerizar, a uma paixão amorosa, veemente, sem controle, que vai levar a essa dor nos ossos, a esse sofrimento. Mas é qualquer tipo de pecado que o homem se deixa levar, e as consequências é essa podridão nos ossos. É a escolha de um casamento em que a bênção de Deus não está presente. É a escolha de amizades que são pessoas inimigas de Deus. É qualquer outro tipo de pecado que você se lance, vai gerar esse sentimento. E pode, não estou dizendo que sempre, mas pode até causar doenças. E não é só a Bíblia que diz isso, os médicos reconhecem isso. Mas se eles não reconhecessem, a Bíblia para mim já era o suficiente. Mas eles em reconhecerem isso. Uma vez eu vi um médico dizendo
que oração é muito bom. Ele não era crente. Oração é muito bom. A pessoa ser religiosa, isso é bom. Porque ele vai lançar na religião, na sua fé, a sua confiança. Ele vai ter menos problemas cardíacos, mesmo problemas disso. E ele está falando não de problemas congênitos ou problemas crônicos, mas que são adquiridos no decorrer da vida por motivos esses. Eu sei que tem médicos aqui que vão confirmar o que eu estou dizendo. Eu não sou especialista nisso. A Escritura vai dizer: Davi adoeceu por causa disso. E as pessoas adoecem por causa do pecado. Veja o que aconteceu com Tamar, ou seja, com o irmão dela, que a desejava ardentemente, mas não podia possuí-la. O pecado leva à morte. Essa é a consequência. E da mesma forma que nesse mundo nós temos a vida eterna, e ela se manifesta em nós por meio do Espírito de Deus, por meio da satisfação no Espírito, o seu Espírito, o seu interior se juntando ao Espírito de Deus e tendo satisfação, mas também se manifesta por meio de um andar piedoso, de uma vida piedosa, e que o contrário disso causa doença. Porque o pecado leva a isso. O pecado leva a isso. E qual o caminho que nós queremos tomar? Que caminho nós devemos andar? É contrariar a palavra do Senhor e sentir na sua pele, no seu corpo, as consequências de escolhas e de comportamentos que vão levar à morte espiritual, mas que já estão trazendo nesse mundo males físicos. O mundo tão preocupado com a saúde do corpo, vão para a academia, correm, faz crossfit, faz smartfit, que é o nome de academia. Nada a ver. Isso é bom, eu gosto disso também. Mas um corpo são, eles devem estar dentro de uma mente sã. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Para aqueles que não acreditam na Bíblia, que não tem a palavra de Deus como centro, olha o que essas pessoas estão dizendo. Mente sã é um corpo são. É o que a Escritura vai dizer. Mas uma mente só pode ser sã, só pode ser saudável quando essa mente é a mente de Cristo. E Paulo vai dizer, nós temos essa mente. E só não aproveitamos de tudo que o Evangelho pode nos dar nesse mundo, em primeiro lugar, porque não chegou o momento para isso. Porque a nossa carne ainda está presente. A luta contra o pecado nos impede de ter uma vida gloriosa diante do Senhor. Mas é ela também que nos faz ter essa vida gloriosa nesse mundo. Paulo vai dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a imagem que Paulo apresenta, esta expressão corpo de morte, estava relacionada a um tipo de pena ou punição para o assassino daquela época, porque o homicida naquela época, ali no contexto do apóstolo Paulo, ele era amarrado à pessoa que ele matou na prisão, colocado na prisão, e ele vê ali aquela pessoa se decompondo, aquele corpo se desfazendo, e no momento em que ele se desfaz, ele é afetado, a pessoa fica doente e pode até morrer. E a imagem
da luta contra o pecado é essa, a situação que nós vivemos. Estamos amarrados a um corpo morto, estamos vendo esse corpo se desfalecer, e ao mesmo tempo que esse corpo se desfalece, ou seja, quando estamos lutando pela nossa santidade, mortificando o nosso pecado, nós somos contaminados, nós sofremos, mas aquele corpo está sendo destruído. E nós precisamos ser sábios, como diz a Escritura. E essa sabedoria se demonstra vivendo em sabedoria, andando em sabedoria, trilhando os caminhos do Senhor. Vamos orar. Eu vou parar por aqui, porque se eu continuar no verso 31, nós não terminamos hoje antes de 11h30. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, quando ouvimos essa palavra, as Sagradas Escrituras, elas são direcionadas para nós, crentes. Para nós que vivemos no mundo, para nós que estamos nos desfazendo desse velho homem, porque essas coisas estão presentes em nós, na nossa carne, e elas estão sendo mortificadas, ó Senhor Deus, por meio de uma vida de santificação, da ação do Espírito Santo em fortalecer o seu povo nessas batalhas, que são batalhas de vida ou morte, como Paulo diz, quando sou fraco é que sou forte, porque é na nossa fragilidade que o Senhor se manifesta em poder e graça nas nossas vidas. Porque deixamos ao Senhor o orgulho em reconhecer os nossos pecados, em reconhecer, por mais que estejamos em uma situação de status entre outros irmãos, que somos iguais, que passamos pelas mesmas coisas, que sofremos as mesmas dificuldades. Elias, a Escritura diz de Elias, um grande profeta do Senhor, que teve medo após destruir 450 profetas de Baal. Ele não, o Senhor, ele vê isso, orar por isso, e ele foge com medo de uma única pessoa. Nós somos assim. Precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. E passagens como essa não estão dizendo para nós que nós devemos ser como Elias. Nesse sentido, não. Estão dizendo para nós que temos as mesmas fragilidades, mas que não precisamos ser como ele foi nessa situação. Porque o Senhor estava com ele todo o tempo. Senhor, tem misericórdia do teu povo e nos faz, ó Senhor, não temer diante da morte, não temer diante das oposições, a ter uma posição firme em Cristo e não voltar atrás por temer represálias. Nos dá coragem para isso. Nos faz ser varões valorosos. Pessoas que com um espírito firme diante do Senhor estejamos, ó Senhor Deus, dando cada dia um passo e não nos escondendo e tentando explicar as nossas falhas com pecados. Porque somos fracos, porque o homem é assim mesmo, porque eu sou assim mesmo. Essas desculpas não colam diante do Senhor. Porque Ele é quem nos sustenta. É Ele quem nos dá força. Que tenhamos a coragem, Pai, diante das dificuldades e oposições da vida, permanecermos firmes, independente das consequências. Porque nessas consequências o Senhor também estará conosco.
glorificando e honrando o seu nome em nossas vidas. Fica com o teu povo, Pai. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.